Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com saúde, analisamos a lei das 35 horas que coloca os serviços dos hospitais em risco. Na política fazemos um balanço da visita de Angela Merkel a Portugal. Também hoje que se assinala o Dia da Criança, o PCP quer que mais apoio para famílias carenciadas. Falamos também da inclusão dos sem-abrigo e na política internacional a moção de censura ao governo de Mariano Rajoy. São estes os temas que marcam esta sexta-feira. E comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. De facto, hoje são estes os temas que marcam a agenda em termos de atualidade. E começamos com a lei das 35 horas que coloca o serviço de hospitais em risco. Traz alguns problemas. Portanto, a aplicação das 35 horas semanais, designadamente na área da saúde, todos percebemos atempadamente que iria acarretar problemas, desde logo com a falta de pessoal, porque se o número muito significativo de profissionais de saúde vão passar a trabalhar menos 5 horas do que as horas que trabalhava, e isto vai acontecer a partir de 1 de julho, obviamente vão faltar profissionais em diferentes áreas de serviço e, por outro lado, vai ser mais difícil preparar as agendas, a programação das escalas de serviço de médicos e, sobretudo, de enfermeiros. Eu acho, sinceramente, que é inevitável. Mais profissionais de saúde. Eu acho que é inevitável ter mais profissionais de saúde. Porque se a maior parte das unidades hospitalares, dos centros de saúde e dos diversos serviços já trabalham no limite, isto é, já trabalham com alguma carência de meios humanos, ou então, se quiser, mesmo no limite daquilo que é aceitável, com a redução de 5 horas por semana para cada profissional, obviamente é preciso aumentar o número de profissionais. E a questão que se põe é que isto vai acontecer daqui a um mês. Daqui a um mês há a redução do número de horas de trabalho e para contratar pessoal novo são precisos, segundo os meus cálculos, 5, 6 meses. Se tudo funcionar bem, se tudo for rigorosamente eliminando perdas de tempo, 6 meses para contratar pessoal. O que quer dizer que, se iniciarmos o processo hoje, já estamos com 5 meses de déficit. E há aqui um problema muito complicado, que é um problema político, que toda a gente reconhece. É quem manda, quem está a mandar nesta área, não é o Ministro da Saúde. Não é aquilo que é imposto pelas regras do cumprimento do Serviço Nacional de Saúde. Quem está a mandar é o Ministério das Finanças. E eu acho que isto não é bom, eu acho que isto não é positivo. Sobretudo porque se o Ministro das Finanças tem regras que tem que cumprir, devia o dizer claramente. E, portanto, o Ministério das Finanças devia dizer claramente é possível ou não é possível. E não andar com este jogo que aponta para um certo desprestígio do Ministério da Saúde e aponta para uma certa insensibilidade relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Mas também eu acho que os 3 partidos, os 4 partidos que suportam o governo, que fazem a maioria parlamentar, que dão suporte político a este governo, designadamente o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, deviam dizer claramente que medidas alternativas é que têm para se proteger, já não digo defender, mas pelo menos proteger o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estamos aqui num jogo de gato e de rato em que... Fez-se uma alteração à lei, mas não se acompanhou essa alteração da lei com a contratação de novos profissionais. Os partidos que defenderam a alteração da legislação, os partidos que lutaram até às últimas consequências para reduzir as 40 horas para as 35, todos os partidos, sobretudo o PCP e o Bloco de Esquerda, esqueceram-se ou fizeram-se de esquecidos relativamente às implicações designadamente no Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que este discurso, a cara não diz com a careta. Eu acho que há aqui alguma dose de hipocrisia que convinha esclarecer, porque às vezes é muito simpático fazer um discurso para alimentar eleitorado, mas escondendo a realidade das coisas. E aqui, sejamos claros, há aqui uma questão central. O Serviço Nacional de Saúde vai, a partir de 1 de julho, sofrer consequências negativas se, com a redução para as 35 horas semanais, se não se avançar com as medidas dando consequência a esta medida política, que é justa, que eu não ponho em causa, mas que é preciso
ou seria preciso ter-se feito a quantificação das consequências na altura em que se avançou com a aprovação dessa lei. Portanto, há aqui uma certa dose de hipocrisia que não se explica muito bem, ou melhor, que se explica porque em Portugal a política faz-se com uma carga de hipocrisia excessiva do meu ponto de vista pessoal. Já várias vezes aqui abordámos a questão da saúde e mais uma vez estamos também aqui hoje a falar sobre a questão da saúde. É preciso, de facto, um investimento público na saúde? Vamos lá ver uma coisa. Porque é que nós falamos muitas vezes na saúde e no Serviço Nacional de Saúde? Porque eu não me esqueço que tivemos 4 anos e meio de um governo de direita e suportado pela direita portuguesa no Parlamento. E toda a esquerda malhou, no bom sentido da expressão, nesse governo e na direita portuguesa, porque dizia a esquerda e a extrema-esquerda que colocavam em risco o Serviço Nacional de Saúde. Ora, temos há quase 3 anos um governo de esquerda e suportado pelas esquerdas à esquerda da esquerda. O discurso é o mesmo. Portanto, isto faz com que os cidadãos sejam obrigados a pensar. Afinal, o que é que está mal em Portugal? Se, quando o governo é de direita, se diz que o Serviço Nacional de Saúde corre riscos, e quando depois temos um governo da esquerda e o Serviço Nacional de Saúde continua a correr riscos, e quando temos a extrema-esquerda a apoiar o governo da esquerda e o Serviço Nacional de Saúde a continuar a correr riscos, alguma coisa está a correr mal em Portugal. Ou então, algum excesso de hipocrisia está a alimentar a direita, a esquerda e a extrema-esquerda. E isso não é bom para a política portuguesa, não é saudável, na minha opinião pessoal. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos da visita de Angela Merkel a Portugal. Como é que viu esta visita Muito da positiva. chanceler alemã? Muito positiva. E se você repararem, todas as forças políticas em Portugal consideram a visita ou muito positiva ou mantêm-se discretas. O que quer dizer que, mais uma vez, se sente aqui uma grande carga de hipocrisia. Porque o que é que nós temos ouvido? É que a chanceler alemã é excessivamente fria, distante, pragmática e que está a beneficiar dos contributos dos vários países da União Europeia para resolver os problemas da Alemanha, sobretudo as assimetrias entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha do Leste. A senhora vem a Portugal e é recebida simpaticamente, com tapetes vermelhos e muitas flores, e inclusive com sardinhas à moda do Porto, que ela apreciou muito. Portanto, tirando esta parte desta carga de hipocrisia que existe, a visita é positiva para Portugal, os resultados são positivos para Portugal, quer se goste ou não se goste da chanceler alemã, que, como toda a gente sabe, governa numa coligação do centro-direita que ela lidera com o centro-esquerda liderado pelo SPD alemão. E, portanto, talvez por isso esta carga de simpatia tenha aumentado significativamente. E foi muito positivo a chanceler alemã ter-nos dito que encontrou um país, que encontrou Portugal, um clima de grande alegria e também um ambiente de grande otimismo. Falou no emprego, falou no combate ao desemprego, falou no investimento em novas tecnologias e até teve uma frase muito interessante, porque desafiou os professores a ensinarem os nossos jovens a investirem, naturalmente no ensino, na aprendizagem das novas tecnologias, que é por aí que passa o futuro. Eu acho que as relações entre Portugal e a Alemanha ficaram mais estreitas, mais sólidas, diria até mais solidárias, mais reforçadas. Sobretudo também em termos económicos. E o primeiro-ministro português trabalhou para isso, obviamente. Trabalhou bem para isso, da mesma maneira que o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É preciso também reforçar mais os laços entre Portugal e a Alemanha no que diz respeito ao setor económico. Não nos podemos esquecer que temos muitos portugueses a trabalhar na Alemanha. E temos muitos alemães a visitar Portugal. Isto é, hoje está demonstrado que uma das maiores fontes da nossa riqueza e do nosso produto interno bruto é o turismo. E nesse turismo há a participação de uma fatia muito importante de cidadãos alemães. E, portanto, tudo isto aconselha a um estreitamento muito mais forte nas relações entre Portugal e a Alemanha, que eu acho que se sentiram nesta visita da chanceler a Portugal, ao norte,
Como é que foi Braga, ao principalmente Porto, a a visita Lisboa. de Angela Merkel ao Porto? Foi muito positiva, obviamente, e notou-se que ela terminou a visita com sinais de grande simpatia. E, portanto, as reuniões devem ter sido muito produtivas. Repare que ela teve reuniões com o Primeiro-Ministro, ela teve reuniões com o líder da oposição, com o Rui Rio, e teve reuniões com o Presidente da República, que deve ter reforçado esta mensagem de simpatia e de grande otimismo que se respira em Portugal. Falaram também António Costa e Angela Merkel dos desafios da União Europeia. A Alemanha também aqui abraços com alguns desafios. Falaram dos desafios da União Europeia e falaram de uma coisa muito importante, falaram da África. Porque não deixa de ser importante. Não nos podemos esquecer do papel que a Sra. Merkel teve relativamente aos refugiados, ao drama dos refugiados, que surpreendeu toda a gente. Ela teve uma prática que está mais ajustada a políticas de esquerda. Está mais ajustada a opções dos partidos de esquerda, e ela deu um grande sinal de pedagogia e de grande solidariedade ao mundo. E, portanto, é natural que ela tenha falado em África. Não se estava à espera dessa abertura por parte da Alemanha relativamente não diria tanto. Estava-se à espera de outros lados que não vieram. Estava-se à espera de áreas mais à esquerda que não vieram. Portanto, normalmente o discurso político aponta para uma maior insensibilidade para estas questões relativamente à direita e aos partidos de direita. A CDU, que é um partido de direita, como toda a gente sabe, da Alemanha, e a sua líder, a chanceler alemã, deu um sinal de grande pedagogia, de grande importância para o mundo nessa matéria. Temos que o reconhecer. E a Alemanha também tem desafios. A Alemanha tem muitos desafios, obviamente, e o grande desafio que eu acho que está a ter sucesso é a correção das assimetrias acumuladas durante muitas e muitas décadas, que conduziu a uma Alemanha a duas velocidades. O Ocidente com mais crescimento, com mais desenvolvimento, com mais qualidade de vida, com mais emprego, o Leste com mais atraso. Mas esta distância entre estas duas Alemanhas vai se encurtando cada vez mais. E não podemos esquecer o papel que teve o ex-chanceler Helmut Kohl, que foi um papel extraordinariamente importante, porque ele demonstrou uma visão estratégica muito profunda relativamente ao futuro da Alemanha, que nos fez lembrar outro grande político da Alemanha, que já pertence ao passado e que eu não posso deixar de homenagear, que é o ex-chanceler da Alemanha, Willy Brandt, que foi, de facto, o grande sonhador na unificação das duas Alemanhas, que depois Helmut Kohl concretizou. E reparem, eu estou a falar de um grande líder europeu de esquerda, o chanceler Willy Brandt, que sonhou com a unificação da Alemanha, e estou a falar de um outro chanceler que se lhe seguiu, Helmut Kohl, que é de direita, e que teve uma política tão de esquerda e de políticas sociais tão profundas, exatamente como aquelas que eram defendidas pelo Partido Social Democrata, liderado pelo Willy Brandt. Que saudade nós temos destes líderes. Nós temos, nesta conjuntura, necessidade de termos líderes com esta visão e com esta solidariedade e com esta perspectiva de futuro, quer à esquerda, quer à direita. É isso que nós precisamos para uma Europa que está a esvaziar-se em termos de ideologias, mas também a atravessar uma crise. É o grande desafio da Europa. É o grande desafio da Europa, travar este esvaziar constante das ideologias e, sobretudo, das causas e dos valores dos princípios. Como é que isso se consegue, Narciso Miranda? Com líderes carismáticos, com líderes, com pessoas com grande visão estratégica, com pessoas que pensem no amanhã e que tenham uma visão com anos de distância. Como tivemos muitos no mundo, na Europa, Helmut Kohl, Willy Brandt, Filipe González, Olof Palme, enfim, apontou este Mário Soares, obviamente, grandes líderes, grandes figuras carismáticas de que nós temos muitas saudades. Faltam os grandes líderes, Narciso Miranda. Precisamos de mais grandes líderes que não sejam estes líderes a prazo e que fazem da política processos imediatistas como sentimos em todo lado e também em Portugal. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Hoje assinala-se o Dia da Criança e o PCP quer mais apoio para famílias carenciadas. Como é que podemos olhar, digamos assim, para esta pretensão do PCP neste dia em que se assinala o Dia da Criança? É muito positiva e não deixa de ser curioso a coerência do PCP.
E não deixa também ser curioso continuar a ser o PCP, nos últimos meses temos sentido isso, continua a ser o PCP a levantar questões centrais da sociedade portuguesa e a falar em questões de futuro. Não chega a dizermos que hoje é o dia da criança, só, mais nada. E criarmos aí uns passeios e umas festas para as crianças, muitas vezes impostas pelas escolas, sublinho, impostas pelas escolas, em que as próprias crianças não percebem muito bem porque é que se tem que fazer aquilo e porque é que se tem que cumprir aquele programa. Eu acho que é muito importante aparecerem partidos que saem da rotina e que saem da perspectiva politiqueira do dia a dia e começam a olhar o futuro e a perspectivar o futuro e a levantar as questões onde sentimos mais carências. Portanto, eu acho que devo saudar esta mensagem do PCP, porque é uma mensagem coerente e é uma mensagem ajustada a esta realidade, que é saber aproveitar as festas de calendário, que estão estabelecidas no calendário, para levantar questões e olhar em frente, olhar para o futuro e exigir mais. E eu acho que o PCP tem razão, porque nós ainda temos, não obstante o crescimento económico, não obstante baixar o desemprego, não obstante este ambiente otimista que respiramos, temos muitas famílias a passar muito mal e temos crianças também a passar mal. O PCP tem, nessa matéria, toda a razão em dizer que é preciso fazer mais e fazer, sobretudo, melhor. E é preciso fazer aqui algumas alterações também. Claro, Concorda claro. Com toda esta ideologia do PCP? Concordo com a coerência do PCP. O PCP andou ali um ano nesta legislatura a deixar-se domesticar, como o Francisco Assis disse no Congresso do Partido Socialista, quando olhou para o Costa e disse: meu caro António Costa, felicito-te por tu, como Primeiro-Ministro, conseguiste adormecer o PCP e o Bloco de Esquerda. Eu diria que o Assis tem razão. O António Costa conseguiu adormecer o PCP e adormecer o Bloco de Esquerda. Só com uma diferençazinha que o Assis não disse, é que o PCP já está a acordar desse sono profundo e anestesiante que o António Costa lhe aplicou. Continua adormecido o Bloco de Esquerda, mas o PCP está a despertar para a nova realidade a seguir, um sono profundo que lhe foi introduzido por efeito do António Costa, que tem o mérito de ter adormecido dois partidos da extrema-esquerda. E como é que o Narciso Miranda olha para esse mérito, tal como acabou de referir, de António Costa? O António Costa tem um grande mérito de ter conseguido o que eu acabei de dizer, que foi a afirmação do Assis, mas ter conseguido outra coisa. É que está a 1 ano e meio das próximas eleições e conseguiu colocar o PCP e o Bloco de Esquerda sem saída. Não tem saída. Eles estão amarrados até o último dia desta legislatura. Vão ter que votar, não sei como é que o vão fazer, mas vão ter que viabilizar o Orçamento de Estado para 2019. Vão ter porque não têm hipóteses. Mesmo que o PC queira saltar, já não conseguem. Porque o Bloco de Esquerda não dá sinais de querer saltar e vai continuar entusiasticamente a funcionar como uma muleta deste PS. E vai continuar entusiasticamente como muleta do PS até ao fim da legislatura, no processo eleitoral e depois das eleições também. Porque o Bloco de Esquerda está a trabalhar claramente nesse sentido. À exceção do PCP. O Bloco de Esquerda está a funcionar para o PS como o MDP funcionou para o PC ou como o CDS funciona para o PSD. Não tenho sobre esta matéria dúvidas nenhumas. Já não digo a mesma coisa relativamente ao PC. Narciso Miranda, também aqui o PSD tem uma relação mais próxima de António Costa. O PSD. O Como é que vê essa aproximação e as críticas? O PSD deu sinais de maior aproximação do PS. Eu acho que devo corrigir. O PSD quis acabar com a crispação entre o PSD e o PS. Só isso. Porque... Acha que houve aqui uma mudança houve uma mudança claramente para acabar com a crispação. Mas eu acho que só isso. Porque a aproximação é mais fogo de vista do que de qualquer conteúdo. Eu não vejo grande conteúdo. Foram dados ali assinaram-se ali dois protocolos e até lhe digo mais, quem ganhou com isto foi o Governo e o PS. E, portanto, o PSD percebeu isso. E vou mais longe, e acho que o Rui Rio ganhou com isso, curiosamente. Ganhou com este floreado que fez, para além de desanuviar a crispação, porque isso, o mérito é todo de Rui Rio, porque não fazia sentido manter aquela crispação alimentada por Passos Coelho durante 3 anos, entre PSD
e o PS, que não havia hipótese sequer de dialogarem, de falarem sobre temas importantes para o futuro do país. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso próximo tema. Marcelo Rebelo de Sousa assegurou hoje que a integração das pessoas sem abrigo é uma meta para cumprir. É curioso que o Marcelo Rebelo de Sousa tem sido, ao longo do seu mandato, não sei se já reparou nisso, e se as pessoas que me estão a vir em casa já repararam, o Marcelo Rebelo de Sousa é o porta-voz de 3 questões ou 4 centrais. É o porta-voz da estabilidade governativa. É o porta-voz da mensagem de que os mandatos são para cumprir. E é o porta-voz das políticas sociais. O Marcelo Rebelo de Sousa é o porta-voz das grandes bandeiras da esquerda. Reparem, não é fácil, em Portugal, um partido pegarem nesta questão dos sem-abrigo e transformar isso numa bandeira. Porque eu tenho algumas dúvidas se isso até dá votos. Se calhar por não dar votos é que nenhum partido de esquerda pegou nesse assunto a sério até hoje. Repare, você nunca ouviu o Bloco de Esquerda a travar uma grande luta para acabar com os sem-abrigo. Mas também nunca viu o PCP fazer isso. Ouve dizer isso de vez em quando. E o PS a mesma coisa. E acaba por ser o Marcelo Rebelo de Sousa, que é um homem oriundo da direita, filho de uma figura carismática do Estado Novo, do tempo de Salazar e Marcelo Caetano, que pega nesta bandeira, ouça, e a mantém sempre ao alto. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa não só fez o discurso de circunstância, como muitos políticos fazem, mas coerentemente mantém a bandeira em cima da mesa do debate político e do agendamento das prioridades. E ele uma das prioridades, e ele assim está como ele persistentemente a dizer isto é para se cumprir. Isto é, ele está a fazer uma pressão enorme sobre um governo de esquerda, do PS, e alimentado e sustentado na Assembleia da República pelas esquerdas radicais do PCP e do Bloco de Esquerda, e em vez de ser o PCP, o Bloco de Esquerda ou o PS a pegarem na bandeira da solidariedade para com os sem-abrigo, é o Presidente da República, que é um homem de direita. É espantoso isto acontecer em Portugal. Da mesma maneira que é espantoso ter sido o Presidente da República a recolocar permanentemente na mesa do debate e da agenda política a defesa das famílias desprotegidas do interior do país, que foram vítimas daquela situação catastrófica dos acidentes por desleixo de vários setores do Estado que conduziram a uma catástrofe que todos nós reconhecemos que foi sem precedentes em Portugal. E novamente é o Presidente da República, repito, um homem oriundo da direita, que insistentemente coloca esta questão em cima da mesa, isto é, faz pressão sobre o governo de esquerda, faz pressão permanente sobre os partidos que sustentam a maioria que dão folgo a este governo. Grandes curiosidades no quadro político de Portugal. E uma grande evolução, uma coisa surpreendente que nos deve nos obrigar a pensarem. E deve, sobretudo, obrigar as esquerdas a pensarem. Porque é o desafio das esquerdas. As esquerdas não podem só fazer o discurso contra o populismo, quando muitas vezes depois a sua prática alimenta o populismo. As esquerdas não podem só fazer o discurso alertando para os cuidados que questões complexas, como está a acontecer em Itália, nos afligem muito, mas depois terem práticas que não conduzem a acabar com essa situação. A esquerda tem que refletir muito, as esquerdas, não é só a esquerda, todas as esquerdas têm que refletir muito sobre esta estratégia de um homem de direita, que é o Presidente da República, que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. Muito bem, passamos ao nosso próximo tema. Falamos de Espanha. O governo liderado por Mariano Rajoy chegou ao fim na manhã desta sexta-feira. Pedro Sánchez assume a liderança do novo governo. Muito rapidamente, Narciso Finalmente, Miranda. eu acho que há a quarta-feira de vez. Eu acho que esta é a quarta moção de censura a um governo em Espanha. Lembro-me de uma de Soares, lembro-me uma do Felipe González e lembro-me... Esta é a segunda do líder do PP. A primeira resistiu, caiu à segunda. Muito rapidamente. Quem diria? Quem diria que o líder do PSOE, que atravessou um período de grande crise dentro do PSOE, que ele próprio foi líder e teve que sair pressionado pelos barões do PSOE, que
perante o fracasso dessa medida interna do Partido Socialista Operário Espanhol Português, o Sánchez regressa à sua liderança e chega a primeiro-ministro, não sabe por quanto tempo, mas chega a primeiro-ministro. É a primeira surpresa. Segunda grande surpresa, a grande coerência do presidente do governo da direita, do líder do PP. Não se demitiu. Porque se ele se tem demitido, fazendo uma jogada de antecipação e evitando a votação, imediatamente se marcavam eleições e ele ficava a governar a Espanha até às eleições. E podia beneficiar desse período pré-eleitoral, podia beneficiar disso do ponto de vista eleitoral. Eu não sei se isto é uma coerência resultante de uma estratégia política para beneficiar o PP, não estou a ver como, ou se é uma atitude muito séria deste presidente do governo, que preferiu manter a sua coerência, a sua seriedade até ao fim e sujeitando-se a votos e perdendo por votos, entregando o governo ao PSOE, que vai governar para além do período de tempo necessário para marcar novas eleições, porque a marcação das eleições vai depender, obviamente, da estratégia do próprio líder do atual governo, que hoje assume as suas funções como primeiro-ministro, e também de quem o apoia. Terceira novidade. Muito rapidamente. Qual vai ser a consequência do partido que está à frente, do partido que está à frente nas sondagens, creio que é os Cidadãos, que apoiaram o governo da direita? Isto é, foi o único partido que votou ao lado do PP contra a moção de censura do PSOE. Temos que terminar, Narciso Será Miranda. que isto vai ter implicações eleitorais? Eu acho que sim. Muito Vamos bem. aguardar. Narciso Miranda, terminamos então hoje a falar de Espanha. Estamos de regresso na próxima semana. Narciso, boa semana. Muito obrigado, boa semana, foi um prazer estar consigo. Foram então estes os temas hoje em análise da saúde à política internacional. Estamos de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.